Fala, Pedro, você tá por aí? Oi, Leandro, tô sim já. Ah, Tudo jóia por legal. aí? Tudo beleza, cara. Eu tô tendo complicação para tentar entender esse Zoom, eu nunca utilizei. Ah, não, a gente também nunca utilizou o Zoom, né? A gente usa mais o Meet, mas eu acho que tem É, uma opção embaixo que é compartilhar tela. aham. Deixa eu até olhar aqui agora. Se Esse vocês share. quiserem fazer um teste, podem ficar à vontade. Tá. Ah, legal. Do Obrigado. jeito, a apresentação e compartilha a tela da apresentação. Hum, Deixa eu verificar aqui. Não sei se tá certo. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Alguma outra tela sem ser eu? Estamos vendo sua apresentação. Ah, então aparece, né? Ah, então funciona dessa forma. Interessante. Eu acho que é mais simples ainda que o Meet, né? Aham. Parece que é simples mesmo. É, Você vai ser o primeiro, Leandro? Não, né? eu acredito. Bom, pela ordem que estava lá na Terceiro. programação, eu era o segundo, né? Acho que sou eu primeiro, Ricardo. Você é o terceiro, Leandro. Eu sou o segundo. Não, mas nesse de agora, né? Que alteraram ali. Eu Alteraram? era. Eu era naquela primeira programação que você vai, puxa a programação do evento, tinha um primeiro, eu era o segundo. E você era o terceiro. Aí agora, quando foram fazer a sala ali, você vai olhar os artigos, né? Realmente o seu tá segundo ali. Aí eu não sei que ordem que vão usar, mas falaram que iam usar a ordem da programação. Ah, não. Tá tranquilo, só. Tô. Segundo ou terceiro, pra mim não tem problema, de verdade. É. A gente gosta de ser rápido, né, Pedro? De Ah, acabar sim. logo. Podia A ter gente sido à gosta de ser tarde até, primeiro, né? né? A gente gosta de ser os primeiros. Aham, sempre. Eu tô no FMS aqui até agora, não saí do trabalho. Vou abrir minha câmera É, aqui. caramba. Daqui a pouco a Bruna também vai entrar na sala. Ela tava falando. Ela que tava falando comigo, eu acredito, né? Sobre o. Ela chamou para saber se era nessa sala certinho. E a gente ficou meio perdido também, né? Todo mundo. Ontem foi o Clodoaldo, né? Vou colocar um E eu produto. que, e eu que quase que me confundo por conta do horário de Brasília, né? Ah, não, mas isso eu já tinha deixado anotado já aqui. Aqui seria uma hora menos. É, eu não me toquei disso. Eu ia me organizar para as 20 horas, né? Certo, 19 horas eu ia estar aqui tentando me organizar, ia ver todo mundo já, ia ter que começar a reunião, sem ter feito teste nem nada. Eu tô a uma hora menos também, estou falando de Manaus. É uma Ah, polêmica. de Manaus. Que prazer, Prazer. Ricardo. A gente Tá faz, Que tudo, bacana. a gente faz tá mestrado tudo junto na aí. hora atrasada. Eu utilizo o seu, é o seu fuso que a gente acaba usando aqui quando tem que Ah, é verdade. configurar o celular, né? A gente tem que colocar Amazonas, porque não tem Mato Grosso do Sul. É, verdade. Bacana. Então é essa sala mesmo, né? Porque ia abrir uma outra, tinha uma, lá embaixo tinha uma moderação, nenhuma sessão encontrada. Eu acredito que, na verdade, é esse link mesmo aqui, né? Que a gente fica. Ah, eu acho que é, cara, eu vou abrir a janela aqui rapidão, só um minuto. É esse mesmo. É esse Acho que aqui, né? tá todo mundo aqui, inclusive. Se não for, já passa a ser, né? É. Só falta Essa o sala moderador. sim, pessoal. Só. O Beleza. moderador está chegando. Se ele se Ah, atrasar, eu vou atrás dele, tá bom? Fiquem tranquilos. Puxa ele então, Júlia. Obrigado. beleza.
Boa noite, pessoal. A gente está com um pequeno problema, a gente não está conseguindo trazer o moderador para a sala, mas, por enquanto, a dinâmica funciona desse jeito. Serão 15 minutos de apresentação e depois vai ter um tempo para que todo mundo possa dar seus feedbacks, tirar dúvidas e perguntar sobre cada uma das apresentações. O primeiro grupo que eu estou vendo aqui é o grupo do Ricardo Augusto e da Maria Cristina. E Você poderia apresentar, Ricardo, para nós, por posso, gentileza? posso sim. Tá, Já vou compartilhar aqui, então. tá bom, obrigada. Estão vendo certinho aí? Estamos sim. Ok, então eu vou começar aqui, tá? Bem, primeiramente eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ricardo, eu sou mestrando da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E eu sou professor do Instituto Federal aqui do Amazonas, certo? O meu artigo traz como tema uso da análise SWOT e 5W2H para levantamento das causas e elaboração de um plano de ação para reduzir a evasão escolar em um curso técnico na modalidade subsequente. Esse artigo, né, ele derivou da minha dissertação de mestrado, uma dissertação que eu já defendi, que trazia como tema elaboração de propostas para redução da evasão escolar. E eu estou trazendo aqui essa parte específica do artigo, aonde eu uso o SWOT e o 5W2H para elaborar o plano de ação. Ok? Então, aqui é a minha estrutura da apresentação, né? Eu vou fazer aqui uma introdução, mostrar um pouquinho da caracterização da organização, que no caso é o Instituto Federal do Amazonas, e uma contextualização. Depois eu trago o problema de pesquisa e objetivo, a fundamentação teórica, lembrando que essa parte do problema de pesquisa objetiva e fundamentação teórica eu estou buscando lá da pesquisa que eu fiz, né, da minha dissertação. Né? Depois o procedimento metodológico, a análise do resultado, aqui sim, né, eu vou detalhar um pouco mais a análise de SWOT e o plano de ação 5W2H, e depois eu faço aqui minhas considerações. Então, fazendo aqui a introdução, né, falando um pouquinho sobre o IFAM, né? O IFAM é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas, né? E ele tem aqui no Amazonas 17 campi, então ele fica bem distribuído aí em todo o estado, né? Inclusive nas cidades pequenas aqui do exterior do interior do estado. E eu trabalho no campus Manaus Distrito Industrial, que é um dos 3 campos aqui da capital. O curso onde eu fiz a minha pesquisa é o curso de Eletrônica e Automação Industrial na modalidade subsequente. O que seria essa modalidade subsequente, né? Aqui nos institutos federais, o aluno ele pode fazer o ensino médio junto com o ensino médio técnico, junto com o ensino médio normal, seria a modalidade integrado, ou ele pode fazer subsequente. Subsequente é aquele aluno que já tem o ensino médio e ele volta somente para fazer a parte técnica. São cursos que funcionam à noite, né? São cursos que normalmente os alunos têm uma idade mais alta, são pessoas que já trabalham e fazem curso à noite. Então, entrando aqui na contextualização do problema, né? A gente verificou aqui que no passar dos anos, o número de matrículas nos cursos da educação profissional, ele tem aumentado, né? E então ele vem aumentando. Em 2021 a gente teve uma pequena queda aqui mais por conta da pandemia, mas a gente percebe que o índice de evasão ainda é muito preocupante. Então, o pessoal tem conseguido se matricular mais, mas ainda existe uma evasão muito grande dentro desses cursos. E quando a gente olha aqui dentro do IFAM, né, aqui no nosso campus, que é o Campus Manaus Distrito Industrial, a gente vê que os cursos técnicos da modalidade subsequente, né, que são 2 aqui no nosso campus, Automação Industrial e Eletrônica, eles se destacam como os que têm maior índice de evasão. Então, a gente escolheu esses cursos aí da modalidade subsequente para fazer nossa pesquisa. Então, qual era a situação, o problema que apresentava aqui no campus, né? Apesar de uma quantidade muito alta de estudantes terem conseguido sucesso em adentrar nas turmas de um curso técnico, muitos não conseguiram concluir esse curso, ou seja, desistiram.
Dessa forma, verificou-se como situação problema a necessidade de analisar as formas de forma mais profunda, né, quais são os fatores que levam aos alunos a desistirem desses cursos. E como objetivo, a gente tem o objetivo da pesquisa propor ações para que a gente consiga minimizar esse problema, que é o problema da evasão. Na fundamentação teórica, né, trazendo um pouco da minha pesquisa, eu fiz estudei o problema da evasão e eu enquadrei o problema da evasão usando a teoria da gestão estratégica também, analisando como é que a gestão estratégica da escola via esse problema e como é que o que estava e se o que estava planejado na gestão estratégica estava sendo cumprido, né? Então, eu até vi aqui no tema dos colegas que tem bastante relação com isso aí, porque um vai falar de gestão estratégica e o outro de evasão, propriamente dito, né? Então, a evasão, né? A gente tem aí o primeiro problema da evasão é conceituar, né? Na minha pesquisa lá, eu mostro que tem diversas conceituações, mas eu trouxe aqui a mais, de certa forma, mais simples, que é a do INEP, né? O que é evasão escolar? É definida como a saída antecipada antes da conclusão do ano série ou ciclo, por desistência, independentemente do motivo. Então, o aluno se matriculou, não conseguiu concluir, segundo o INEP, isso é evasão, né? E para fazer análise de causas, a gente vai usar a análise SWOT. O que é a análise SWOT, né? É uma técnica, um modelo utilizado para identificar os pontos fortes, que são as forças, né? Os pontos fracos, que são as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de um projeto ou organização. Depois que a gente definir as ações, a gente vai usar a metodologia 5W2H, que consiste num recurso de planejamento estratégico que fornece 7 diretrizes fundamentais, né? Que é o que será feito, o what, por que será feito, o why, onde será realizado, o where, quando ocorrerá, o when, quem será o responsável, né? Que é o who, e como será executado, o how, e qual será o custo, o how much. A minha pesquisa, né, entrando aqui já na metodologia, ela foi uma pesquisa de natureza aplicada. Quanto aos objetivos, ela foi classificada como explicativa. Quanto à abordagem, ela foi uma pesquisa 100% qualitativa. E quanto aos procedimentos, ela foi bibliográfica documental, através de um levantamento de campo e estudo de caso, ex post facto, visto que analisou aí um período passado. Então, o que a gente fez, né? A gente fez, para fazer a coleta de dados, a gente usou um questionário e entrevistas semi-estruturadas. Na parte do questionário, a gente fez com os alunos matriculados, aqueles que estão cursando, que não evadiram, com alunos que já evadiram, né, que já desistiram, docentes e técnicos administrativos aqui da escola. E a gente fez também com esse mesmo público, além do questionário, a gente fez as entrevistas semi-estruturadas. Nas entrevistas, eles tinham possibilidade de expressar, né? O questionário eram perguntas fechadas. Depois que a gente fez as entrevistas e os questionários, né, a gente fez a análise de conteúdo, né, seguindo as etapas definidas por Bardan, que seriam a pré-análise, que tem a fase de leitura flutuante dos dados, seleção dos documentos, reformulação dos objetivos do estudo, escolha dos indicadores de relevância. Depois, exploração do material e categorização e tratamento e interpretação dos resultados. Né? Com isso, a gente definiu aqui as categorias, subcategorias e os indicadores baseado na resposta do pessoal. Aí, depois que a gente fez a análise de Bardan, a gente entrou na análise SWOT propriamente dita, né? Então, na análise SWOT, a gente identificou duas forças, que seria competitividade dos cursos e compromissos dos docentes e técnicos. Duas fraquezas, são os fatores internos de evasão e falta de conhecimento dos documentos estratégicos. Duas oportunidades e duas ameaças. Na competitividade dos cursos, né, o que a gente percebeu pelo discurso das pessoas? Que os cursos fornecidos pelo IFAM, eles são muito atraentes no mercado de trabalho, especialmente aqui, que a gente tem um polo industrial de Manaus, né? Os alunos, tanto os evadidos como os matriculados, mas principalmente os matriculados, destacaram que estudar no IFAM proporciona um diferencial significativo nas entrevistas, né? E a qualidade do curso é reconhecida tanto por aluno como docentes e técnicos como boa. E a gente percebeu também um grande compromisso nos técnicos e docentes
com relação a fazer uma atualização no projeto pedagógico e, com relação aos técnicos, fazer o acompanhamento em parceria com as empresas, fazer uma conversa com empresas, principalmente para evitar mudanças no horário de trabalho, já que os cursos são noturnos e muitos alunos terminam desistindo porque eles saem e do horário vão trabalhar, por exemplo, no turno da noite e terminam tendo que desistir. Com relação às fraquezas, né? Fatores internos, a gente identificou problemas com a estrutura da instituição e necessidade de melhoria de alguns laboratórios, e alguns alunos evadidos, né? Eles levantam muito a questão de falta de explicações detalhadas, ou seja, da didática de alguns professores. Com relação ao planejamento estratégico, o que a gente percebeu, né? Aqui no IFAM, a gente tem dois documentos principais para o planejamento estratégico. Seria o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e o PAP, que é o Plano de Ação para Permanência e Êxito. Apesar desses documentos eles estarem elaborados, né, bem detalhados, a gente percebeu que a grande maioria dos servidores, né, e dos alunos, sejam servidores, alunos ou técnicos, eles não conhecem esses documentos. Então, tem uma grande falha aí na divulgação do planejamento estratégico. Como oportunidades, né? A gente identificou ainda uma oportunidade de melhoria do currículo, né? A gente percebe que temas como inteligência artificial, indústria 4.0, ainda não estão aparecendo nos cursos e atualização de alguns laboratórios, né? Flexibilização das aulas e apoio financeiro. A gente tem um programa de apoios financeiros, né? Mas aí a distribuição, às vezes, a gente percebe que não é eficiente, alguns alunos precisam e realmente não conseguem acessar esses apoios, e a gente vê também uma grande demanda por flexibilização do horário, principalmente porque o público desses cursos são pessoas que trabalham. E ainda como ameaça, né, a gente levanta a dificuldade de acesso ao campus, problemas financeiros e desafio de transporte público são os principais, visto que o campo do distrito ele fica bem afastado aí do centro da cidade. E uma coisa que sempre vai aparecer quando a gente fala de evasão são os problemas pessoais, né? Destacando aqui doenças familiares e gravidez aí para as alunas. E uma ameaça também é o desafio da comunicação e execução das ações estratégicas, né? Então, a gente percebe que apesar da ação estratégica estar bem definida, as pessoas ainda não a conhecem. Então, em cima dessas forças, fraquezas, oportunidades e melhorias, a gente foi definindo as ações que a gente ia tomar. Então, vamos lá. Primeiramente, né, usando a força de competitividade dos cursos, compromisso dos docentes e técnicos e a oportunidade de atualização do currículo, a gente define aí uma primeira ação que seria a própria atualização e modernização do currículo dos cursos. Depois, né, usando aí a oportunidade de flexibilização das aulas e apoio financeiro, e para tentar enfrentar esses problemas dos fatores externos, como dificuldade de acesso, problemas pessoais e problema financeiro, a gente levanta aí a segunda ação, que é a otimização e acompanhamento dos programas de apoio financeiro. Aí, ainda sobre esse problema de dificuldade de acesso, né, a gente tem uma ação sobre flexibilização dos horários das aulas. E ainda pegando a fraqueza da falta do conhecimento dos documentos estratégicos e no desafio da comunicação e execução das ações estratégicas, a gente usa uma ação de melhorar a comunicação e divulgação dessas ações estratégicas. E, por último, pegando a competitividade dos cursos e estrutura de laboratório, alguma deficiência que a gente tem em estrutura de laboratório, a gente puxa uma ação aqui de aumentar a interação com o mercado de trabalho, porque a gente acredita que se a gente conseguir melhorar, né, principalmente o estágio, a gente consegue até suprir alguma dificuldade com laboratório ou metodologia no próprio estágio. Então, para cada uma dessas ações que a gente retirou lá com base na análise SWOT, a gente faz aqui um 5W2H definindo, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, onde fazer, né, como e quanto vai custar. Então, a gente definiu um quadro de 5W2H para a primeira ação, que foi a atualização de modernização do currículo. Fizemos o 5W2H para a segunda ação, que é a otimização e acompanhamento dos programas de apoio financeiro. Para a terceira, que foi flexibilização dos horários das aulas. Para a quarta, né, essa aqui que está mais voltada para o planejamento estratégico,
que é melhorar a comunicação e divulgação das ações estratégicas, né? Então, isso aqui até falava um pouquinho aqui, a gente viu que os documentos estratégicos eles não eram de conhecimento realmente de toda a população, né? E a gente precisa fazer incluir essa pauta do planejamento estratégico, principalmente nas reuniões gerais, né, que são os encontros pedagógicos, e criar canais de informações desse planejamento, por e-mail, WhatsApp, por exemplo. E, por último, né, fortalecer aí a interação com o mercado de trabalho, principalmente através dos estágios, né, para que o pessoal consiga fazer a parte prática de maneira mais adequada. Então, isso é o que eu ia mostrar aqui, né? A gente acha que esse trabalho destacou o uso da análise SWOT do 5W2H para criar ações para o problema da evasão escolar que a gente vinha sofrendo. E aqui tá as referências que eu usei. Então é isso, agradeço aí a participação e fica aberto para os comentários dos colegas. Apareceu uma palminha aí. Alguém gostaria de comentar, trazer algum feedback, tirar uma dúvida? Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que o Pedro deve ter adorado, né? Porque é bem... quando eu vi a sua pesquisa, eu lembrei do Pedro na hora. Falei, caramba, que coincidência, né? É muito interessante até, Leandro, porque a gente vai fazer a apresentação e dentro da apresentação ela vai ter justamente um alinhamento na questão do conceito. Quando a gente fez a revisão, até para conseguir entender um pouco melhor o perfil de evasão, o conceito que os autores trazem é um dos conceitos que o colega o Ricardo apresentou e utilizou como base. É bem interessante mesmo. Tem Na vários. minha. É porque aqui foquei um pouco mais, até pelo tempo, né? A minha dissertação terminou ficando um pouco grande, mas na dissertação eu faço um quadro lá que eu acho que tem 16 conceitos diferentes, né, para evasão. Esse do Sim, INEP eu acho que é o mais, digamos assim, o mais não, até clássico, mesmo simplificado. você adotou o 5W2H e análise SWOT como um modelo de avaliação, de criação de plano de ação. Existem vários modelos que estudam realmente o perfil do acadêmico que evade, o perfil do acadêmico que se mantém na academia. Então, realmente, e claro, como a gente trabalhou no artigo uma revisão, possivelmente os autores eles, vão ser bem semelhantes, né? Com certeza. Eu vi lá do teu artigo que é a mesma turma, e o meu eu foquei em gestão estratégica, então termina entrando do Do Leandro, trabalho eu acho que é da Bruna, né? É, do Leandro. não, acho que é o meu. É o do Acho que é o Leandro, meu, do que fala Leandro. gestão estratégica. Só que eu não trago, eu não entro nos instrumentos como você entrou assim, né? Eu falo das escolas, então, de uma forma mais geral. Beleza. Mas só É para isso dar aí. crédito também, a Bruna está na sala, ela participou integralmente da revisão que a gente fez. O resultado foi uma entrega de uma disciplina, né, que a gente teve, o Leandro, o Leandro, a Bruna, o Clodoaldo também está na sala, alô Clodoaldo, a gente faz mestrado junto aqui na É o Universidade braço Federal. Clodoaldo. Nós estivemos nessa disciplina. O meu também é mestrado, eu terminei de defender agora, né? Eu estou naquela fase ali que eu defendi, mas não recebi ainda na parte da documentação. E o Congresso é uma das exigências aqui. Ah, Parabéns interessante. aí, Ricardo. Obrigado, Para hein? a gente é uma exigência também a apresentação de artigo, mas para a fase de. Aqui a gente chama pelo programa, não pode mais chamar de qualificação, né? Defesa do projeto de TCC, do pré-projeto, mas a gente popularmente chama de qualificação. Tranquilo. Nossa ainda é qualificação. Ok, acho que é isso. Muito obrigado aí a todos. Parabéns, Gostei Ricardo. bastante aí da sala, porque são temas muito relacionados. Cadê o nosso moderador? Ainda não apareceu, né? Infelizmente É não, a, gente. Eu é estou a Júlia fazendo a mesmo. graduação, eu estou aqui na faculdade, então não é o melhor lugar para vocês verem a minha imagem, porque está meio ruim, mas tudo bem. Vamos então para o próximo trabalho, mas antes, só para ter certeza, tem alguém que tenha mais alguma dúvida, alguma contribuição, senão a gente pode seguir.
Perfeito, então. Então, agora é o grupo de gestão estratégica no setor público do Leandro de Moura e do Marco Aurélio Batista. Leandro, você está com o microfone mutado, tá? Pronto, desmutei. Vocês estão vendo aí? Sim, vendo e ouvindo. Perfeito. Pessoal, então boa noite, né? Então já acabamos já falando aqui, porque Pedro conhece, Bruna também, Clodoaldo. A gente não consegue ficar muito tempo sem falar, né? Nesses eventos, em sala de aula, enfim. Mas sobre esse tema, essa apresentação de hoje, gestão estratégica no setor público, um estudo de caso com base nas escolas de pensamento estratégico, eu quero tentar ser um pouco sucinto na apresentação. Então, estou até marcando aqui no meu temporizador. Vou fazer uma introdução aqui, antes de começar os slides, para deixar que todos tenham uma ideia do que ocorreu e do que a gente pesquisou. Depois eu vou passar os slides. Se eventualmente tiver alguma coisa que possa agregar, a gente foca. Se não, vou só passando, porque vão ser questões que a gente já vai ter comentado. Então, a gente destaca nesse trabalho a importância, então, da gestão estratégica no setor público e com base num órgão público, que foi a Controladoria Geral do Estado. Por quê? Porque ela obteve um resultado pelo governo federal na avaliação, acredito que aqui a maioria deve conhecer, aquela avaliação da gestão Gov, que era MEG-TR há algum tempo, e obteve o conceito Bronze 4, que é o conceito máximo, né, nessa avaliação a respeito de práticas de gestão referentes ao ano de 2021. Só que esse resultado só saiu agora em 2023 e ele apontou que a Controladoria Geral aqui de Mato Grosso do Sul, ela teve 100% em estratégias e planos. Só que o que ocorre? A própria Controladoria Geral publicou uma reportagem informando que estava implementando em 2022 o seu planejamento estratégico. Então, as práticas de 2021 ainda não existia um planejamento estratégico em execução. Por mais que eles estivessem assim, em elaboração de um planejamento estratégico, ele não estava em execução em 2021. E para a gente que estuda gestão estratégica, a gente sempre ouve falar, planejamento estratégico é o principal, né? Temos vários instrumentos, vários mecanismos, várias formas de fazer gestão, mas o que a maioria, o que seria talvez consensual, seria que o planejamento estratégico é primordial. Só que o que justificaria, então, um órgão público ter uma performance tão alta, né, e até 100% em estratégias e planos, quando ele sequer tem um planejamento estratégico formal em execução? Então, essa foi a nossa questão de pesquisa. E aí, então, isso a gente tentou, dentro desse trabalho, entender essa questão com base especialmente naquelas escolas do pensamento estratégico, do Mintzberg, Austrand, Lampel, né, no livro Safari da Estratégia, e que até ele começa a dar umas cutucadas, né? Ele começa a dar, depois em até trabalhos mais recentes, o Mintzberg ele começa a questionar realmente, será que é primordial um planejamento estratégico? Será que a gente não está ficando muito engessado nessa questão da gestão? Então, com isso, vamos seguir para os slides. Como mencionei, a importância da gestão estratégica no setor público, Controladoria Geral, que justifica. Então, nós vamos aqui, o objetivo principal é analisar, então, as práticas de gestão da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul em 2021. Para quê? Para identificar elementos que contribuíram para o sucesso e como essas práticas se aliam com as teorias estratégicas. Referência principal, Mintzberg, Austrand, Lampel.
o livro de 2010, a gente usou como base aqui, que é o Safari de Estratégia, um roteiro pela selva do planejamento estratégico. Aqui, só a título de curiosidade, para quem não conhece esse livro, ele faz uma menção a cada tipo de estratégia, ele relaciona a um animal, por isso essa questão de safari de estratégia, né? E ele começa fazendo uma metáfora, né, com o elefante. Pessoas cegas que nunca tiveram contato com o elefante, pela primeira vez tocassem nesse animal, cada um se tocasse uma parte do animal, enxergaria o animal de determinada forma. Então, o que tocasse a perna poderia entender ele como algo rugoso, um que tocasse o corpo poderia entender ele como algo como uma rocha, poderia explicá-lo dessa forma. O que tocasse a tromba poderia pensar que era semelhante a uma cobra. O que acabasse a cauda tocando nele, ele poderia pensar que esse animal fosse parecido com um chicote. Então ele diz assim, o que a estratégia, fazendo essa analogia, a estratégia acaba sendo como esse animal que a gente pode ver de vários ângulos, né? A gente pode ver por vários ângulos. Então não tem uma estratégia certa ou errada, tem aquela que é certa para determinado órgão, para determinada instituição, para determinada empresa, para determinado ser humano na sua vida, inclusive, né? Porque a estratégia a gente utiliza em todos os aspectos. E aí, então, dessas escolas, nós temos 10 escolas apontadas por Mintzberg, Alstrand e Lampel. Ele coletou essas escolas na literatura, conseguiu fazer um compilado e trazer para a gente de uma forma estruturada. Então, escola do design, do planejamento, posicionamento, empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder, cultural, ambiental, configuração. Não vou entrar nelas aqui, porque senão a gente não teria, né, não conseguiria cumprir o tempo aqui. Aplicabilidade é uma diversidade de abordagens para a formulação e implementação de estratégias na gestão pública. A metodologia que utilizamos aqui, especialmente qualitativa e exploratória, a gente pesquisou documentação oficial, legislação, relatórios de gestão, literatura especializada. Nessa literatura especializada foi feita uma revisão sistemática por base, com 3 bases ali de dados, Scopus, Web of Science e a da CAPES ali, né? Então, e a análise principal nossa foi a comparação das práticas com as escolas do pensamento estratégico. Aqui o contexto interorganizacional da Controladoria Geral do Estado. Só antes de falar desse contexto, eu quero apontar para vocês essa imagem aí que eu coloquei. Vocês vão verificar aqui no canto direito aí, estratégias e planos. Vocês vão verificar que está 100% ali. Está 100% em governança, 100% estratégias e planos e 100% aqui embaixo em processos. A nota total foi 89 alguma coisa, mas assim dentro do conceito máximo da avaliação. Então, a função da Controladoria Geral é o controle interno, auditoria, ouvidoria, prevenção de corrupção. Aí a gente trouxe a base legal também dentro do trabalho. E essa avaliação, então, se referiu a 2021. Só saiu o resultado, por que a gente trouxe agora? Porque o resultado dessa avaliação só foi publicado agora em 2023, em dezembro de 2023. E aí foi quando toda essa confusão rolou, porque em 2023 disseram que as práticas de 2021 estavam fantásticas, estavam excelentes, porém, só em 2022 o planejamento estratégico foi implementado, como eu mencionei no início. E as práticas de gestão, práticas estratégicas implementadas, a gente pode verificar que, então, o que aconteceu? Nesse levantamento de material que a gente buscou, a gente foi atrás de um instrumento de maturidade de gestão que a Controladoria Geral preencheu para ser avaliada pelo Gestão Gov, né, pelo governo federal. E dentro desse material, nós levantamos alguns pontos que acreditamos ter sido os principais influenciadores
né, nessa avaliação, apesar dessa ausência do planejamento estratégico. Então, nós tivemos ali, a gente verificou que, apesar de não ter um planejamento estratégico estruturado em execução, a Controladoria Geral do Estado, ela tinha missão, visão e valores muito bem definidas em 2021. Isso estava muito claro dentro da CGE. Ela também fazia contratos de gestão. O governo do estado firmava contrato de gestão com a CGE e dentro da própria CGE ela fazia contrato de gestão com os diversos órgãos de atuação institucional, que seria a Auditoria Geral, naquele momento Corregedoria Geral e Ouvidoria Geral. E nesses contratos de gestão havia uma previsão de monitoramento de indicadores e projetos. Isso ela vem fazendo desde 2017. Também foi utilizadas ferramentas de gestão, como o MS Project, Kanban, Sistema C-Suite, isso tudo para monitorar, para controlar aquilo que, de certa forma, está planejado, ainda que não tenha um planejamento formal, né? Então, nós temos ali um planejamento, temos indicadores, temos algumas coisas, um planejamento, a princípio, informal, mas contratos de gestão com indicadores e esse sistema, essas ferramentas para poder monitorar tudo isso. E o engajamento social é uma outra coisa que entendemos que foi importante para essa avaliação, que é o projeto Estudantes no Controle, é um projeto que fomenta a participação dos estudantes dentro do controle interno, eles nas suas escolas, e aí depois eles dão feedback e apontam eventuais falhas, e isso a controladoria acaba corrigindo, né, eventuais falhas por conta desse feedback dos alunos. E a transparência também, que é o portais de dados abertos, canais de feedback, o portal da transparência também, também aqui dentro, coloquei só alguns exemplos, tá? Aí análise, o que a gente tem como análise em relação às escolas de planejamento estratégico? Já vou dizer para vocês, de forma resumida, o resultado que a gente teve, assim, fazendo essa correlação entre as escolas do planejamento estratégico, aquelas 10 escolas de planejamento estratégico, apontadas pelo Mintzberg e Austran e Lampel, e as práticas da CGE, que a gente observou que se encaixariam nessas escolas e que poderiam justificar essa utilização, essa avaliação alta. Escola do planejamento. Então, o uso de ferramentas e contratos de gestão para o monitoramento formal. Então, apesar da ausência de um planejamento estratégico, existia um monitoramento formal por meio desse contrato de gestão e das ferramentas que a gente viu agora há pouco. Escola do design. A missão, visão e valores bem definidos para direcionamento estratégico. A escola do design ela tem uma coisa uma certa liberdade, mas ela foca muito em valores da instituição, da organização. Escola do aprendizado, projetos de engajamento social, como eu mencionei, estudantes no controle, né? Ele acaba trazendo um feedback para a CGE e ela acaba aprendendo com isso. Então, acaba acontecendo esse aprendizado contínuo. A escola cultural, essa promoção de transparência e responsabilidade como parte da cultura organizacional. A CGE, ela verifica que os seus servidores ali, eles têm a necessidade dessa transparência. Então, é uma prática que é até difícil de mudar, é algo que está dentro não é uma questão só de gestão, é uma questão dos servidores, né? Até o Mintzberg, ele fazia uma crítica, né, que às vezes a questão cultural está tão arraigada, tão forte nos servidores, nos funcionários, nos empregados, que eles têm resistência a mudanças, né? Então, essa promoção de transparência, ela estava muito forte dentro da Controladoria Geral. Escola da configuração, ela é o quê? Ela é uma integração de várias escolas. Então, a CGE mostrou isso, que ela integrou várias abordagens para adaptação às necessidades dela, ainda que de forma inconsciente, né? Vamos dizer assim, ainda que não intencional. E é isso. Então,
ela se mostrou com flexibilidade, inovação, e isso faz a gente verificar que isso é essencial. As estratégias devem ser adaptativas, né, para a gestão pública, e a sugestão de explorar a aplicação de diferentes abordagens estratégicas, além do planejamento formal. Quem sabe a gente vai acabar com raciocínio, com pensamento como o Mintzberg, de que o planejamento estratégico ele tá em declínio, né? Que não é mais tão imprescindível assim. E aqui as referências que utilizamos e agradecemos. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Fico à disposição aí para eventuais questionamentos. Leandro, eu vou te fazer uma pergunta. Nessa sua pesquisa, no seu estudo, ficou entendido então que o planejamento estratégico talvez não seja mais um instrumento tão necessário para você obter resultados, de acordo com as escolas em que a gente pode permear as nossas tomadas de decisões? Seria basicamente isso, então, né? Sim, Pedro. Essa foi uma das conclusões que a gente chegou e que a gente até deixa um desafio, né? A gente brinca no final, deixando um desafio para o pessoal, até como oportunidade de pesquisa, né? Promoverem novas pesquisas em outros órgãos que também não têm um planejamento formal, né, em execução, que não tem ele nem estruturado sequer, né? Porque esse não estava em execução, mas estava em elaboração. Mas até como eu comentei, o Mintzberg ele tem os trabalhos mais recentes agora que ele desafia o planejamento estratégico mesmo. Ele diz assim, olha, planejamento estratégico não é essencial. Nós devemos adaptar a estratégia à realidade e ela deve ser modificada, ela deve ser maleável. Porque quando a gente faz o planejamento estratégico, a gente sabe que é de 3 a 5 anos, aquela questão, né, de coloca um prazo assim, de 3 a 5 anos em geral. E ele acha que isso é engessar demais a administração. Ele tem um caminho mais para a escola do design, que apesar de você colocar alguns direcionamentos, uns valores, uns princípios, mas você deixa a administração um pouco mais aberta. Ele acredita um pouco mais também na questão do empreendedorismo, né? Que é até a outra pesquisa que a gente tem, né? Só que é bem questionável ela no setor público, embora esteja amplamente. Você apresentou na finalização do professor Alexandre, né? Isso, exatamente. Que aí até a gente acabou criando um framework conceitual de empreendedorismo inovador no setor público, né? Então assim, ele acredita nessas outras formas mas para todas ele tem crítica, tá? Para todas as escolas, ele acaba pontuando, fala, olha, essa aqui ela é boa para isso, mas ela pode ser ruim para essa outra situação. A cultural, por exemplo, como eu mencionei, a cultural, ela menciona que a cultura interna da organização, aquilo que os servidores estão acostumados, aquilo que eles já têm por prática, acaba sendo tão forte que acaba prejudicando num eventual interesse de mudança, né? Então, por exemplo, a gestão tem uma boa ideia, até um empreendedorismo pensando aqui, é uma inovação e ele quer fazer uma mudança, mas a questão cultural é tão forte que eles não reagem bem, né? Então eles têm uma dificuldade com a mudança. Mas por outro lado, a questão cultural ajudaria em outros pontos, que é se você está muito firme num pensamento, aquilo tende a dar um resultado muito maior, pelo menos naquele aspecto que eles compartilham, né? Discutir essas escolas é uma coisa muito interessante. A gente até teve recente a participação de uma recém-formada no mestrado Profiap, a Ana Raquel, a que o professor ele sempre citava como referência, e ela fez a tese do mestrado, a dissertação do mestrado dela, corrigindo, foi justamente a inovação em relação à inovação cultural dentro de órgãos públicos. E quando você pega essa escola que entende que é bastante resistente o perfil hoje do público em qual você vai motivar essa mudança cultural para fins de inovação,
é bastante interessante. É até interessante, no quesito planejamento estratégico, escutar que o planejamento estratégico talvez ele não seja tão essencial para fins de obtenção de resultado, porque quando a gente olha para o setor privado, sei que eu estou extrapolando o âmbito público, o setor privado dá certo muitas vezes sem o planejamento estratégico. E muitos planejam e muitas vezes não dão certo, porque tem realmente essa compreensão desse tempo, de 3 a 5 anos de maturação, para você realmente começar a ter um E corpo. esse engessamento, né? Você imagina quando a gente teve a pandemia. O engessamento de um planejamento estratégico para aqueles que não se abriram para a inovação, para aqueles que não se abriram para outras vertentes, para outras escolas, para outros pensamentos, para outras abordagens, a gente soube de muitas empresas que vieram à falência, né? Então, as pessoas precisaram se reinventar, as organizações, as empresas precisaram se reinventar. O setor público precisou ir para home office sem estar preparado para home office, né? Então, os professores aprenderam a dar aula à distância, né? A ministrar aula à distância, né? É isso. O home office, que cada vez, um teletrabalho cada vez é mais realidade no governo público federal, é o empreendedorismo. É você realmente fazer uma transição da sua forma de trabalho, eu não digo nem muitas vezes a particular, mas a coletiva mesmo, né? E é uma forma de empreender, é você, fazendo uma analogia, é mexer no seu queijo, mexer no queijo mesmo e E se mudar a você forma for verificar, Pedro, não estava nada disso previsto em planejamento estratégico nenhum, porque não tem como a gente prever catástrofe, a gente prever né, situações desse aspecto. Então, por isso, a gente precisa entender que o planejamento estratégico não é tudo. Ele pode até ser um direcionador, mas a gente tem que estar aberto a revisões constantes, se a gente faz questão, porque aí vai do perfil do gestor. Se ele é, às vezes, o gestor pode ser mais inseguro, ele quer um documento que dê para ele uma certa estabilidade, uma certa segurança. Ok, mas ele tem que estar aberto também às mudanças, tanto internas da organização, quanto externas, né? Então, aí entra até a matriz SWOT aí, né, que o colega apresentou, né? Então essa tem que ser reavaliado constantemente, né? Precisa ser verificado. Esse caminho, ele é bacana nesse momento. Não adianta, como você falou da maturação, 3 a 5 anos para maturação, mas às vezes em um ano eu vejo que, cara, talvez uma outra abordagem fosse mais adequada aqui, né? Talvez enfim, por isso é importante os gestores terem conhecimento dessas escolas. Eu acredito que essa questão das 10 escolas de planejamento estratégico, de pensamento estratégico, elas sejam importantes para a gestão pública, nesse sentido que a gente quer que elas adotem uma visão estratégica, que elas tenham esse conhecimento para saber para qual órgão determinada escola é mais interessante e, na maioria das vezes, a escola da configuração vai acabar sendo a que vai prevalecer, porque vai adotar um pouco de uma, um pouco de outra, tudo a depender da situação específica, né? Da necessidade do momento, da realidade da organização, enfim, é isso aí. Alguma pergunta a mais, pessoal? Porque se deixar eu vou falando aqui e a gente... E aí, Júlia? Perfeito. Não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigada pela apresentação. Agora vamos com o trabalho Evasão nas Universidades Públicas, do Pedro César, da Bruna Gonzalez e do Fernando Thiago. Vou puxar a apresentação aqui para começar, então, gente. Tá aparecendo? Tá aparecendo certinho? Deixa eu... Tá? Ainda está carregando aqui para mim. Apareceu aqui, Pedro. Perfeito. Beleza, gente. Vamos lá. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Pedro César Paiva, eu sou servidor público aqui na Universidade Federal. Atualmente faço mestrado no programa Profiap, aqui também na Universidade Federal. A Bruna Gonzalez, ela também é mestranda aqui, servidora pública. E o professor Dr. Fernando, ele é atualmente meu orientador do mestrado.
e ele contribuiu para que a gente chegasse nos resultados desse artigo. Esse artigo, eu só vou soltar o tempo aqui como o Leandro, só para eu ter uma referência, porque como mesmo o Leandro disse, a gente gosta de falar um pouquinho. Nas nossas aulas a gente é muito participativo e muitas vezes a gente extrapola um pouco o tempo. Então eu vou cronometrar também, para a gente poder ter uma linha de explicação dentro do tempo. Então, esse artigo ele veio de uma disciplina que está relacionada aos métodos qualitativos e quantitativos. E nessa disciplina a gente utilizou uma plataforma que é o Parsifal, que até antes de começar as aulas a gente brincava quem que era esse Parsifal. Mas essa é uma plataforma em que ela, a partir do momento que você entende a finalidade dela, ela se torna um aliado muito bom para quem é pesquisador, para quem realmente quer refinar e quer buscar um resultado, para ter uma base teórica, para ter um entendimento legal sobre a temática. Nessa linha, nessa atuada, a gente, como um dos temas que a gente propôs fazer uma revisão, foi justamente a evasão nas universidades públicas. E a gente partiu para fazer uma revisão do que a literatura abordava sobre essa temática. Dentro da apresentação de hoje, eu vou passar um pouco pelo Parsifal, demonstrar o uso do Parsifal, e vou trazer as conclusões que a gente obteve, a, o que realmente a literatura está trazendo em relação a essa temática. Então, inicialmente, como a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma Parsifal, é interessante destacar que ela precisa ser provocada. A gente tem que entrar com dados dentro dessa plataforma, e hoje a gente sabe que as principais bases que nos dão fundamentos e que trazem estudos com qualidade, que tem realmente uma validação, a plataforma, a base Scopus, a Web Science, periódicos. Essas são as principais que a gente acaba utilizando e foi o que a gente utilizou para fazer essa revisão em relação à temática da evasão. Eu vou dar um passo para trás e eu vou explicar o porquê que a gente resolveu falar sobre evasão. Como a Bruna, principalmente, ela trabalha na pró-reitoria de graduação, ela tem bastante contato e ela tem bastante, até a linha da dissertação dela, ela tem bastante retorno de saída de alunos, e é interessante a universidade ter uma avaliação dessa, assim como o colega fez, utilizando a metodologia do 5W2H e da análise SWOT, para entender como que ela pode atuar para mitigar isso, até porque é um dos eixos hoje dos institutos federais de ensino, reduzir e trabalha até como meta em PDI e em PDU para se ter uma graduação de qualidade, mas com uma quantidade também muito satisfatória. Até porque muitas vezes é uma das missões e visões da universidade, o que entra no planejamento estratégico. Então, a nossa abordagem metodológica foi fazer o levantamento de uma revisão. Ela consistiu na aplicação do método de coleta de dados e para analisar com critérios pré-estabelecidos, que eu vou mostrar um pouquinho à frente, e grupos de dados a partir de diversos outros estudos. A pesquisa ela foi conduzida no ambiente Parsifal, então a gente utilizou das bases para alimentar o Parsifal, e essa é uma plataforma que direciona o processo de pesquisas com base nessas bases de estudos. O objetivo inicial que foi decidido para fazer esse levantamento foi uma revisão sistemática, foi identificar o perfil e as possíveis causas da evasão universitária. Então, logo de início, quando a gente vai trabalhar nessa plataforma, a gente precisa ter esse objetivo, até para que a gente possa se nortear em relação ao que a gente vai questionar desses artigos que a gente vai buscar revisar. E as questões de pesquisas que a gente definiu para ter um norte nos artigos que a gente iria fazer a leitura após uma seleção bastante criteriosa foram: se são apresentados motivos da evasão universitária. Então essa é uma pergunta que o artigo precisava responder para ter uma aceitação nessa revisão. Se citavam políticas públicas relacionadas à evasão universitária, se abordava a evasão na universidade pública. Então a gente saiu de um contexto mais macro e chegou num específico que é o foco aqui do estudo dessa revisão, e por ser um mestrado numa Universidade Pública Federal de Ensino. Perceba que nesse contexto, nesse início, a gente não atendeu apenas às universidades públicas federais.
Ainda dentro do Parsifal, logo no primeiro momento onde você está trabalhando a questão de definir os seus critérios de busca para usar justamente as bases de pesquisas, que é o Web Science, o Scopus, a Qualys, a gente precisa definir em cima de uma metodologia validada. Então, se usou o PICOT, que ele é uma definição dos termos das palavras utilizadas para a criação de sequência de buscas, que são as strings, e ele tem o seguinte significado. Você entra com uma população que você deseja buscar na sua pesquisa, então você vai entrar com alguns termos, e ele aqui é um ponto muito interessante, que você precisa colocar palavras que estejam no idioma inglês, no caso. Então você precisa utilizar muitas vezes, se talvez não tenha um conhecimento dos idiomas ingleses, existem sites que te auxiliam em utilizar, em fazer essa tradução com um viés mais científico. Então, a necessidade das palavras, elas têm que estar em inglês. A plataforma ela não é em inglês, ela está traduzida, mas ela utiliza o idioma em inglês para fins de entradas de informação. Então, a população é onde você vai colocar as palavras-chave que você quer encontrar, esse público que você quer buscar nos seus artigos. A intervenção é o problema em que está acontecendo, que os artigos precisam estudar. O grupo de comparação são os públicos em que você quer que essa pesquisa ela te traga algum resultado para análise e os resultados que você deseja alcançar. É possível também você entrar com um contexto. A gente não colocou o contexto, isso foi uma coisa que a gente discutiu durante a disciplina, porque ele estava restringindo muitos resultados. Então, quando você faz a junção dessas siglas, você coloca as suas palavras, ele vai te dar um resultado que são as strings. As strings são as palavras que você vai utilizar para jogar nas bases de pesquisas, onde os artigos eles estão hoje armazenados, que ele vai te trazer os melhores artigos, no sentido de que, nem sempre os melhores, mas ele vai te trazer os artigos que realmente tratam desses assuntos. Com o resultado dessa primeira pesquisa, a gente tem que trabalhar alguns critérios de inclusão e exclusão. Então, essa plataforma ela pede isso. Então, a gente tem que definir algumas inclusões. Então, as inclusões determinadas para esse artigo foi a indicação do orientador, a referência Snowball, que é você buscar dentro das referências bibliográficas de outros estudos que você entende que eles têm um peso importante para sua pesquisa. Você pensar algumas referências. Se os resumos estão alinhados, essa plataforma ela puxa dos artigos os resumos para você fazer uma leitura, e se o título está alinhado. E critérios de exclusão, se os artigos são duplicados, se o conteúdo não é alinhado, se o resumo não está alinhado, se o título não está alinhado, entre outros. Então, assim, a gente definiu esses critérios que está nesse slide como formas para a gente poder chegar e fazer uma varredura dos artigos que a gente recebeu. Quando a gente vai fazendo filtro desses artigos dentro da plataforma, a gente tem que estabelecer um critério de avaliação, porque posteriormente a gente vai fazer uma análise em relação aos artigos que estão sendo avaliados, para a gente ter uma pontuação para chegar ao final e ter eles na nossa revisão bibliográfica. Então, as perguntas rapidamente foram: são apresentados motivos da evasão universitária no artigo? Então, quando a gente faz a leitura do artigo, a gente tem que encontrar essas respostas. Citam políticas públicas relacionadas à evasão universitária? Aborda a evasão universitária pública e cita perfil dos alunos? Então, aqui já são outras perguntas que estão relacionadas à pontuação que vai ser dada para cada artigo que foi selecionado. Então, assim, aqui eu vou dar um passo para trás para mostrar como é que foi a seleção para a gente chegar a esse artigo, essa revisão. Então, logo quando a gente gerou as streams, a gente jogou nas bases, e a Scopus ela nos trouxe 228 artigos, a Web of Science trouxe 141 e a base CAPES trouxe 249. Aí a gente foi fazendo alguns critérios de corte dentro da própria base de pesquisa para a gente conseguir filtrar o perfil de artigo que a gente desejava ter na nossa revisão. Ao final, a gente concluiu com 12 artigos que foram desejados para a gente poder fazer a leitura. Desses artigos, eu trago a título de exemplo alguns que foram selecionados já com a pontuação após uma leitura
que a gente chegou dentro da plataforma Parsifal. Então a gente teve artigos temporais de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, e alguns deles, pelas perguntas que a gente fez, eles chegaram a ter uma pontuação quase máxima. Porque para esse tipo de revisão, Você está escutando o Pedro, pessoal? Eu também não estou escutando, eu achei que fosse aqui. Congelou, acho que congelou a imagem dele. Eu acredito que como ele está na universidade, pode a internet da universidade ter dado... Olha lá, voltou, Pedro. voltou? Voltou? Voltou, Obrigada, Pedro. Pedro. Vamos continuar. Tá, voltou, né, gente? Sim, Voltou? Tá. sim. Eu não sei onde eu parei, não sei onde caiu e voltou. Tem Você que estava compartilhar de novo sua Eu vou tela. apresentar de novo aqui, então. você Compartilhar. estava na tela, você estava na tela das pontuações lá, Lá de trás. Estão vendo a a de apresentação? trás. Estava na outra. Tava nessa? Nessa aqui. Isso aí. Falava eu que a gente estabeleceu um critério de pontuação 6, e esses foram os artigos que mais responderam as perguntas para a gente conseguir obter a pontuação 6. Aqui foram os 12 artigos que foram selecionados. Possivelmente o colega ele utilizou dessas bases também para o estudo dele. Nesses artigos aqui, eles realmente já tratam da temática evasão universitária, já tratam da evasão universitária em escolas públicas, respondem algumas questões em relação às políticas públicas. Foi dentro desses artigos que a gente buscou trabalhar a nossa revisão e fazer a análise em cima do que esses autores pensavam. Aqui dá para perceber que os artigos eles foram bem recentes. Então, as strings que a gente preparou, conseguiu tirar da seleção do PICOC, ele trouxe estudos bastante atualizados para a gente poder trabalhar essa revisão. Em relação à qualidade dos estudos, a gente utilizou a Qualis. Dos 12 estudos, apenas 2 não tiveram pontuação, mas os outros eles tiveram pontuações em Qualis bastante qualificadas. A gente teve 4 estudos A1, 4 estudos A2, um estudo A3 e um estudo A4. Então, assim, dá para perceber até, quando a gente observa essa qualificação, que essa temática de evasão, ela é uma temática que ela tem um interesse bastante grande pelas revistas, pelos pesquisadores que hoje debatem sobre o tema, e cada vez mais esses estudos estão sendo mais refinados, até porque é uma temática muito importante, de fato. Então, até este momento, até nessa slide, eu demonstrei basicamente a plataforma Parsifal, o que a gente conseguiu dentro dos nossos critérios de análise atingir. Aqui eu trouxe, assim, como o tempo não é tão grande, a gente trouxe um resumo das considerações que a gente conseguiu enxergar nos estudos. Até nesse momento em que, na primeira apresentação do colega, que ele colocou a conceituação, justamente Coimbra, Silva e Costa, eles já trazem que a definição de evasão ela depende muito da literatura. E eles descrevem, esses 3 autores, eles descrevem que é uma quebra de vínculo, é uma saída da instituição, um abandono do curso ou um desligamento voluntário ou involuntário. Então, como a gente estava tentando, buscando nessa revisão entender o perfil, era de suma importância a gente encontrar conceitos e não foi difícil encontrar. Estudos eles já trouxeram conceitos, mas eles ainda deixam bem claro que depende muito da literatura. Então, cada autor ele traz uma conceituação diferente. E ainda esses autores eles destacam que as decisões dos próprios acadêmicos, como as deficiências institucionais, elas podem contribuir para essa evasão. Já no estudo de Pinheiro, entre outros autores,
eles apresentaram importantes modelos teóricos que tratam sobre a evasão e que esses estudos buscam conceituar o significado do termo evasão. Então, nesse outro autor, ele destaca alguns modelos em que se estuda a temática de evasão. O tempo esgotou, mas eu vou completar mais um pouquinho. Schimmer e Tautien, eles entendem que um aspecto fundamental da política de evasão é focar em programas de assistência estudantil. É muito interessante, pelo menos aqui na UFMS, a gente tem uma pró-reitoria específica, que ela é específica para assuntos educacionais. A gente tem até um colega do mestrado que ele trabalha nessa pró-reitoria, e hoje a Universidade Federal ela realmente toma como base essas assistências estudantis, e ela auxilia na questão social, ela auxilia na questão psicológica, ela dá apoio para a questão de participação em eventos. Aqui a gente tem as ligas universitárias. Então, hoje, as universidades, até mesmo pautadas nesses estudos, elas trabalham muito fortemente esses programas de assistência. E já existem pesquisas que demonstram que a satisfação de acadêmicos, de discentes que estão em universidades que procuram e estabelecem, colocam em execução programas, favorece a permanência deles, ou seja, ajuda a mitigar os índices de evasão. Nerócta e Carrasqueira, eles já dizem que os acadêmicos que trabalham concomitantes aos estudos podem ter suas condições diminuídas. É interessante esse ponto, que vai totalmente ao encontro do que o colega falou. Uma das fragilidades, uma das fraquezas, é justamente o fator dessa coincidência de horário. O acadêmico, por necessidade, muitas vezes, ele acaba trocando o estudo, o planejamento dele a um longo prazo, essa maturação de melhoria de vida pela necessidade. Então, hoje, essas estratégias de mudança, flexibilidade de horário, realmente, elas são muito favoráveis para a manutenção dos alunos. Ainda eles destacam que a evasão pode ser motivada por fatores como desempenho acadêmico e falta de integração de estudantes no âmbito universitário. É o que vai ao encontro dos programas de assistência estudantis. Aí, outros autores dizem que a universidade... Teve um autor, na verdade, que estudou a Universidade de São Francisco, e esses fatores estão relacionados com os aspectos de saúde, motivacionais, sociais, econômicos, familiares. E aí ele ainda fez uma ponderação e ele conseguiu trazer percentuais de cada um desses fatores. Outro autor, ele trouxe que cursos de licenciatura, o estudo dele foi focado nesses cursos, e ao final ele concluiu que não é possível caracterizar uma única para evasão ou permanência, tendo em vista que as características dos ambientes universitários e que esse meio oferece aos estudantes estão totalmente interligados. E aí, dentro dessa revisão, a gente observou que há algumas oportunidades de continuidade, por mais que seja uma revisão da literatura, e dentre elas são a ausência de programas ou projetos que possam diminuir ou combater a evasão. Então, assim, fazer um estudo, uma revisão em cima dessa temática é interessante, talvez tenha resultados positivos. Nenhum estudo encontrado tratava sobre evasão da rede privada. A gente sabe que a rede privada, como tem a necessidade de capital, muitas vezes a evasão não necessariamente é por questões sociais, familiares, por necessidade de trabalho, mas sim a financeira. Mas ainda assim não foi encontrado nenhum estudo. E poucos estudos sobre os cursos de mestrado e doutorado. As universidades hoje também têm metas em relação aos seus cursos de pós-graduação, independente se lá centro, e seria interessante também dar uma buscada nesse campo. Bom, gente, é isso. Agradeço a atenção de todos e desculpa se eu me alonguei um pouquinho. Posso aproveitar aqui, Pedro, também já emendar com você para não gastar muito tempo aí. Achei muito interessante, né? Eu já tinha até falado com a Bruna uma outra oportunidade, a pesquisa de vocês, e acho que tem muito. Você citou um autor que ele menciona questões motivacionais, de saúde, de familiares, né? De vários outros aspectos. E aí tem muito a ver. Eu fiz uma pesquisa em 2009. Isso foi minha monografia, finalização do curso de especialização em educação na UEMS. E
e voltado para evasão também, né, no ensino superior. E aí a gente trouxe uma questão de Maslow da teoria de Maslow e da Gestalt, psicologia da Gestalt, né? Maslow, eu acredito que aqui a maioria conhece, que é a pirâmide das necessidades ali, né? Que é das necessidades. Então, vai muito ao encontro desse autor que você encontrou aí, de que ele menciona que sem, por exemplo, Maslow diria, sem você comer, sem você ter segurança, sem você ter uma estabilidade emocional, ou, enfim, você não vai conseguir aprender, né? E muitas vezes isso vai levar à evasão. Então, talvez fosse o caso de políticas públicas, né? Políticas educacionais voltadas para também auxiliar nessa. A escola, é óbvio, a universidade não teria, a princípio, essa obrigação de cuidar da vida social, mas quando a gente tem, você mesmo mencionou, né? Dentre essa revisão, que alguns auxílios são ofertados. Esses auxílios podem sim colaborar para que um aluno não se evada, né? Porque é tudo científico, né? Por trás disso tem todo um raciocínio de que se você tem fome, aí a psicologia da Gestalt fala, se você tem fome, naquele momento o seu foco não vai ser o professor explicando, vai ser a fome, vai ser a dor de barriga, vai ser, né? Então a gente até, nessa pesquisa que a gente fez, a gente identificou, fugindo desses autores que trazem a evasão realmente de sair da faculdade, né, de sair da escola, a gente colocou até uma evasão psicológica, né, que às vezes você está em sala de aula, mas você não está ali, você está evadido, você está numa fuga naquele momento, você está olhando para o professor, depois você fala, mas o que ele falou? Não escutei nada, porque você estava com uma outra necessidade paralela a essa, né? Então você estava com uma necessidade mal resolvida, então você estava focado ou num problema de casa, ou na fome que você saiu do trabalho e já foi direto para a faculdade, ou para o mestrado, ou para o doutorado, enfim. São questões muito interessantes. Eu achei esse levantamento muito fantástico aí para dar muita abertura para muito desfecho para vocês aí, né? Alguém mais gostaria de comentar, dar algum feedback? Fala aqui rapidinho, até para não alongar. Eu vi que você usou várias ferramentas lá, eu não vi o Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico, a gente até tem usado ele aqui como uma ferramenta de direcionar para as outras, entendeu? Ele termina, você sabendo usar direitinho, ele termina indicando o arquivo do Scopus, do Cielo. Então, ele, como uma ferramenta assim, meio intermediária, ela é uma ferramenta, se você investir um pouquinho para procurar usar, ajuda bastante. A ferramenta do Google Acadêmico a gente conhece. Como a gente foi desenvolvendo ao longo de uma disciplina, aí a base mesmo que foi sugerida logo de início, o professor ele até demonstrou o Google Acadêmico, ele trouxe como uma das bases possíveis realmente da gente buscar artigos científicos, mas aí a gente acabou focando no Scopus, no Web of Science e na CAPES. Foram as três que a gente, além da referência Snowball e indicações de orientadores. Então, o nosso orientador ele também fez sugestões para a gente poder inserir, buscar, mas o forte mesmo, para que foi possível ver naquele slide, foram as três: Scopus, Web Science e a. O Google Beleza. Acadêmico, né, Pedro? Ele acabou sendo uma plataforma de auxílio até para baixar PDFs, né, dos artigos, né? Porque essas plataformas que a gente mencionou, que você mencionou e eu mencionei também, elas não têm os artigos, né? E aí o Google Acadêmico auxiliava Isso. nisso para a gente. Exato, ele para pegar, pesquisar direto dele, ele não é tão confiável assim. Mas ele direciona para os outros de forma mais prática e baixar arquivo, coisa e tal. Perfeito, então, pessoal. Obrigada pelas considerações, obrigada pelo grupo que acabou de apresentar. E agora a gente vai chamar o Wallace, a Rafaela, a Monique, o Rafael e o Sandro para falar sobre o trabalho de gestão de processos aplicado ao programa de Bolsa Família, um estudo no município de Macaé. Oi, gente, boa noite. Todo mundo está me escutando bem? Boa noite, Sim. sim. Boa noite, sim. Perfeito. Boa Sim, noite. tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu apresento, né, um trabalho aqui no Congresso, externamente, assim, né, um público diferente.
que não sejam meus colegas do mestrado. Eu, a Rafaela, a Monique e o Rafael, nós fazemos mestrado em gestão estratégica aqui na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em gestão estratégica, né? É um mestrado profissional e, assim como qualquer outro, né, a gente também tem que apresentar trabalhos em 2 congressos, né, em revistas, para poder concluir e depois tomar o diploma de mestre. A nossa pesquisa, ela começou no ano passado por meio de uma disciplina que a gente fez junto ao nosso professor orientador, o professor Sandro Luiz, né? E nessa disciplina a gente trabalhou mapeamento de processo, né? Dentro de gestão estratégica de processos, procedimento de processos, e a gente trabalhou a ferramenta do Bisagir, não sei se é Bisage ou Bisagir, não sei qual é o nome correto, né? E por meio dessa ferramenta nós tentamos fazer um levantamento do que seria o atual processo de concessão do programa benefício Bolsa Família aqui no município de Macaé. Essa temática surgiu porque, assim, eu trabalho na prefeitura. Sim, eu vou usar slide. Você já está Eu já vou. apresentando? Não, eu só estava fazendo uma Ah, tá. introdução. Eu Desculpa, vou Laura, colocar se aqui. te Mas interromper. realmente eu tinha esquecido de fazer de botar os slides aqui. Deixa eu só ver. É no Alt S, né? Que eu faço a apresentação. Você pode Isso. apertar no share lá embaixo também. Foi? É que eu não estou muito acostumado com a plataforma do Zoom, né? Aqui para mim sumiu tudo agora. Tá aparecendo aqui pra gente, perfeito. Tá aparecendo? Aparecendo. Então tá bom. Né, esse trabalho ele começou, né, com interesse meu em saber melhor um pouco sobre a política do programa Bolsa Família, porque eu trabalho aqui na prefeitura de Macaé, dentro da pasta da Secretaria de Assistência Social, e durante o ano de 2023 eu tive a oportunidade de trabalhar com essa equipe do programa Bolsa Família, né, e observar como que eram os trâmites, né, do processo, quando a pessoa precisava do benefício, né? Então, só para falar rapidamente sobre o contexto econômico e social, agora sim, já começando a apresentação, né? Macaé é uma cidade com em torno de 260 mil habitantes, um PIB per capita bastante elevado, em torno de 30 mil, e a gente tem aqui um orçamento municipal que está girando nesse ano na faixa dos 3 bilhões, né? Só que, em contraponto, nós temos também em torno de 33 ou 35% da população residente em Macaé inscrita no Cadastro Único. Para quem não conhece o Cadastro Único, ele é uma ferramenta do Ministério do Desenvolvimento Social, onde as pessoas que estão em situação de baixa renda, pobreza, extrema pobreza, né, procuram um dos centros de referência da assistência social, chamado CRAS, e ali elas podem fazer o seu referenciamento para tentar a concessão de benefícios sociais, não somente o programa Bolsa Família, que é um programa nacional, mas também programas assistenciais municipais, como aluguel social, cartão alimentação e muitos outros, né? Então, o que eu observei, né? Havia a necessidade de mapear, né, e saber melhor a construção desse tipo de política pública, porque ela é uma normativa, né, ela vem a partir de uma lei, não me recordo agora de cabeça, e o processo que ocorre dentro dos equipamentos que fazem a concessão, ele não é mapeado formalmente, né? A gente tem ali uma entrevista social, tem ali o cadastro do usuário dentro do sistema por uma outra pessoa que não é um assistente social, onde as informações que a pessoa está declarando, elas não são confrontadas, elas não são verificadas, elas não são checadas, né? É tudo autodeclaratório, até por força de normativa. Então, os próprios profissionais eles ficam impedidos de exigir qualquer tipo de comprovante que a pessoa está ali falando, né? E isso por si já levanta questionamentos sobre o processo como um todo, né? Macaé recebe muita gente, né? E assim, de 2016 para cá, o contingente de pessoas inscritas saltou de 40 mil para 92 mil pessoas inscritas no programa.
Então, a gente está sofrendo aí um estrangulamento dessa política pública, porque os equipamentos, os profissionais não dão conta de fazer todos esses atendimentos, de fazer a atualização cadastral de todos eles, que precisa ser feita de 2 em 2 anos, né? E aí, com a disciplina, né, de mapeamento de processos por meio do software Visage, a gente conseguiu encontrar um mecanismo de tentar melhorar o sistema como um todo, né? Porque o BPM, né, que é o Business Process Management, ele trabalha justamente com isso, com o mapeamento do processo, e ele visa a melhoria desse processo, porque quando você consegue desenhar esse fluxo, né, fica mais fácil de visualizar aonde que está ocorrendo algum tipo de estrangulamento ali, né? Vou passar um pouquinho, aí eu já falei aqui também do programa Bolsa Família do PPM, né? Mas eu esqueci de citar, por exemplo, que o Bolsa Família, apesar desses aspectos que eu coloquei ali, ele é um programa reconhecido internacionalmente, que ele combate a pobreza, né? E consegue dar um retorno de forma mais imediata para aquela população que está necessitando, a população de extrema pobreza, porque elas recebem, né, um dinheiro que vai auxiliá-las na compra do alimento, na compra do material escolar, ou até mesmo nas contas da casa. Então, a gente vê que é uma política pública mais imediata, né? Ela tende a suprir, de certa forma, né, as necessidades das famílias de uma forma imediatista. Ao passo que, quando ela também é atrelada às políticas de educação e de saúde, quando pede lá que a criança tenha no mínimo 85% de comparecimento, né, que o cartão de vacina da criança também esteja em dia, ela visa o quê? Que essa criança consiga crescer, né, indo às aulas e frequentando os postos de saúde, de forma que ela tenha saúde e possa chegar lá no seu ensino médio e tentar, a partir da escolaridade, da elevação da escolaridade, conseguir superar o seu problema de baixa renda, por meio de um emprego, alguma profissão que lhe dará essa condição no futuro. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo, ela é imediatista, mas ela também visa algo para as crianças no futuro, né? Fazendo com que elas permaneçam na escola. Mas os pais delas não são observados nessa política, porque não existe ainda um processo, né, que vá qualificar os pais dessa criança, né, que está recebendo o Bolsa Família. Isso foi, inclusive, até um aspecto que eu adentrei depois no meu projeto de mestrado em si, né, porque esse artigo ele vem de parte do meu projeto, mas também de parte de colaboração dos meus demais colegas, né, sobre essa parte do PPM, né? Falei aqui, né, do cadastro único, do programa Bolsa Família. O BPM, nessa questão, apesar dele vir de uma linha, né, da iniciativa privada, né, tem um manual que trabalha toda essa questão de como tem que ser feito o mapeamento, os POPs, né, os procedimentos operacionais padrões, né, ele também pode ser aplicado ao setor público no momento em que, se você quer criar uma política pública, você consegue mapear qual é a situação inicial que gerou essa demanda, você cria ali seus procedimentos e também é possível fazer uma avaliação da política pública por meio desse próprio procedimento criado, né? Que você vê lá os resultados e compara. Espera aí, esse procedimento criado está dando o resultado esperado? Sim ou não? Ah, não está. Então, qual o aspecto do processo que pode ser melhorado? Então, o BPM ele vai nos mostrar isso, né? O nosso trabalho ele partiu principalmente da pesquisa observacional, né? Porque eu trabalho lá e eu fiquei observando meus colegas anonimamente, desempenhando suas tarefas cotidianamente, e fui fazendo minhas anotações, fui fazendo minhas observações e trouxe isso para dentro da academia, né? Compartilhei essas informações com meus colegas, com o professor, e falou, nossa, isso dá um trabalho bacana, vamos tentar escrever alguma coisa. Foi aí que surgiu essa ideia, né? Essa possibilidade da gente colocar isso como um artigo, e aí nem fui eu que fiz o envio do projeto, foi a Rafaela, com o professor Sandro, né? E depois eles me convidaram, Alan, se você quer apresentar.
Eu fiquei, meu Deus, apresento, com certeza. Mas, assim, não foi aplicado questionários estruturados aos participantes, porque isso iria revelar que eles estariam num ambiente experimental, né, uma pesquisa acadêmica. Então, isso, apesar de parecer que não teve uma técnica, né, ela seguiu, sim, procedimentos procedimento metodológico observacional, né, com a observação participante, que o Gil ali ele relata, né? E também a gente fez pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa documental foi mais a busca na base de dados do governo federal sobre esses indicadores de pobreza, né, de renda que a gente consegue encontrar no IPEA, e nos outros sites, assim, por exemplo, também no Data Sebrae, né, também tem bastante coisa que fala sobre a estrutura econômica e social aqui do município de Macaé. Pesquisa bibliográfica foi os autores, né, que a gente referenciou no trabalho, e a pesquisa, a gente foi coletando essas informações, esses artigos, para subsidiar o nosso entendimento por meio da base do Cielo e do Google Scholar, tá? A coleta de dados, então, ela aconteceu ao longo do ano de 2023, mas foi mais ou menos até outubro, novembro, porque aí depois disso a gente já entrou no trabalho em si. Então, a gente não chegou a fechar o mês de dezembro, né, com essa questão da observação, né? Com relação aos achados dessa observação participante não estruturada, a gente também identificou, como eu já havia antecipado, né, que não existe um processo de trabalho formal, descrito, onde as pessoas que estão ali no cadastro único tenham um manual à sua disposição para consultar o que perguntar ou não, né? O próprio sistema que dá a elas essas perguntas, sendo que se ela tiver alguma dúvida sobre o que está colocado ali, ela tem que parar, levantar do seu local e até a coordenação e perguntar, coordenadora, o que significa essa pergunta aqui que eu estou fazendo para fulano de tal? Aí ele volta com a resposta. Sendo que, quando existe uma transição de coordenadores, né, mudança de gestão, esses entendimentos mais subjetivos, eles também mudam, né? Então, uma hora você tinha uma informação para inserir em determinado dado porque era aquele entendimento, outra hora já era de outra forma, né? Isso é muito ruim para o processo avaliativo, uma política pública, porque você não consegue criar indicadores sólidos, robustos, de que aquela política ela tem uma continuidade, né? Uma metodologia que pode ser provada e testada com o passar do tempo, porque ela muda muito, né? E aqui em Macaé, as questões políticas, né, influenciam fortemente na política da assistência social. E isso também é muito prejudicial para a execução do programa, né? Porque a gente tem pessoas indicadas para os cargos de cadastrador, por exemplo, que são contratados ou comissionados, não são servidores efetivos. Ao passo que a gente observou também que servidor efetivo ele tem um maior rigor na hora de relatar, inserir os dados que a pessoa está relatando para ela, né? Quando não era um servidor efetivo, o rigor também tendia a diminuir, né? A gente verificou que não há uma checagem prévia dessas informações e que as bases de dados do Ministério do Desenvolvimento Social, ela não se comunica com sites da Receita Federal, com sites, por exemplo, do sistema da educação, com o sistema próprio do pagamento que é feito pela Caixa Econômica, ao passo que a Caixa Econômica recebe esses dados, paga as pessoas e informa para o Ministério que foi pago. Mas o Ministério não recebe, por exemplo, um retorno da Caixa Econômica se essa pessoa tinha uma poupança, se ela tem um FGTS, se ela tem uma outra conta conjunta com um cônjuge, por exemplo, né? Essas informações ainda não são cruzadas. Então, acaba que só o Ministério que manda pagar, e a Caixa paga, e aí volta para o Ministério comprovante de pagamento, e é assim que ele alimenta o site do CECAD 2.0, com as informações de quantos benefícios foram concedidos, né, ao longo de determinado período.
Wallace, desculpa te interromper, mas só Sim, avisando que tem mais 2 minutos, viu? tá bom, vou correr aqui. Então, a gente verificou no sistema, né, que haveria uma brecha, né, aqui a gente tentou fazer um mapeamento do dado, né, pelo BPM, e haveria uma brecha aqui entre a fase 2 e a fase 3. Só passando para o último, né, a fase 3 consistiria, né, justamente isso, em ter um procedimento, uma etapa prévia que fizesse o cruzamento de bancos de dados dos governos, né, das instituições financeiras, para checar se todas aquelas informações que foram declaradas realmente elas são verídicas, se elas estão consistentes, né, porque aí haveria uma compatibilidade maior de informações e acreditamos que isso poderia dar oportunidade de outras pessoas que não têm o benefício poderem acessar, ao passo que pessoas que estão acessando o benefício e que não fazem jus não estariam mais inseridas nesse programa, tá? Então é isso, gente. Acabei aqui minha apresentação. Alguém tem uma pergunta? Eu sei que está muito corrido, né, a minha apresentação, mas... Só uma pergunta, Wallace. Você falou que não tem cruzamento com Receita Federal, etc., mas com o INSS tem esse cruzamento? Com o INSS tem a questão da concessão do BPC, mas, tipo assim, quem recebe o Bolsa Família, né, recebe pela Caixa. Quem recebe o BPC, recebe pelo INSS. Aí o INSS informa para o MDES quem recebe o BPC, entendeu? Eu achei muito interessante, Vanessa, usarem o Visage para fazer o mapeamento. Pedro, O eu não Visage, tô te ouvindo, pelo menos. Você tá me poderia falar ouvindo? um pouco mais próximo do microfone? Tá me ouvindo? Então, Sim, tá por agora sim. eu achei interessante utilizar a ferramenta do Visage, né, que é o mapeamento de processos, como um instrumento para você chegar numa tomada de decisão. Aqui na Universidade Federal a gente utilizou para fins de tomada de decisão, usa até hoje, então é interessante ver ele sendo aplicado numa base científica mesmo. Achei muito bacana. E achei bacana também um outro ponto que você destacou, porque quando a gente olha para as políticas públicas, principalmente quando é no sentido de ações afirmativas, que o governo ele dá uma assistência à população, à pessoa, ao CPF, que existem realmente pontos favoráveis, né? No caso, a criança ela precisa apresentar uma assiduidade na escola, ela precisa estar com a carteirinha de vacinação em dia, isso tudo por um motivo maior, que é para ela alcançar realmente uma independência intelectual no sentido de estudo, graduação e até mesmo para fazer essa saída do aspecto de baixa renda. Mas também achei muito bacana, e talvez seja um ponto interessante de se fazer estudos, é por que não a população que recebe esse benefício, que se apodera do recurso financeiro do governo, não é estudada, né? Não tem um Sim. critério avaliativo para que eles também possam serem pessoas que saiam dessa baixa renda, não necessariamente aguardar esse tempo para a criança estar fora desse cenário. Muito bom, isso tudo achei muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigado. Wallace, uma pergunta de uma estudante de graduação aqui. Claro. Eu queria, eu entendo que a sua pesquisa ela traça quase que uma sugestão de melhoria do processo. Então, qual seria o próximo passo para implantar essa melhoria? Como funcionaria? Eu fiquei intrigada em relação a isso. Então, dentro da universidade, né, quando a gente está fazendo nossa dissertação, a gente tem que oferecer um mestrado profissional, a gente tem que oferecer um produto técnico tecnológico, né? Caso esse nosso estudo, né, fosse focado realmente no programa Bolsa Família, na intenção de otimizar esse procedimento, nós poderíamos oferecer um relatório técnico. Com base nesse relatório técnico, startar aí, por exemplo, uma proposta de uma normativa, uma legislação, uma norma técnica, ou até mesmo a reformulação da política pública. Só que, como somos pesquisadores, né,
nós não temos acesso para pautar essas questões junto ao poder legislativo ou executivo, se for o caso. A gente precisaria de um intermediário, que seria justamente um político que apadrinhasse o estudo e falasse, não, realmente é um estudo que é sério e merece atenção, e por isso vamos colocar na discussão essa questão. Então, assim, é um estudo que, ao debatermos, né, no meio acadêmico, né, quando essas questões tomam um corpo mais de senso comum, né, de tanto que já foi debatido, foi escrito, foi falado, né, de tanto congresso que foi participado, mais, aí a mídia começa a olhar, e aí a população começa a olhar, e aí os políticos começam a querer olhar essas questões também. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido. Perfeito, Wallace. Respondeu perfeitamente a minha dúvida. Muito obrigada. Alguém tem mais algum comentário ou dúvida? Tem uma no chat, do Ricardo. Alguém sabe como Como funciona o que fast faz abrir track? aqui? Eu acho que isso é sobre o IMPRAD mesmo, né? Isso, O isso. fast Não é da track. apresentação, não, para a gente discutir depois. Tá. Ô, Ah, Ricardo, tá. eu vou colocar aqui o meu contato para você, mas eu acho que tem um WhatsApp também do IMPRAD. Eu não estou muito por dentro do congresso em si, estou só nessa parte mais de tecnologia, mas vou deixar meu contato para você, você entra em contato comigo e eu te dou uma resposta. Agradeço desde já. Ô, Ricardo, o que eu sei é que vai ter daqui a pouco vai ter os melhores Tá trabalhos rolando né, a avaliação né, dos trabalhos. eles vão ser apresentados, assim, vão apresentar quais foram os melhores trabalhos. Aí o Fast Track vai acontecer a partir daí, né? E essa apresentação foi a parte escrita ou foi essa parte oral aqui? Que eu também fiquei meio na dúvida com relação a isso. Parte escrita. Parte escrita, né? É o artigo que a gente viu. Ah, sim, sim. Quanto à sua apresentação, parabéns. Obrigado. Eu agradeço aqui aos meus amigos, a Rafaela, a Monique, que estão online, né? Me deram apoio emocional aqui. Parabéns, Para não, Wallace, foi pra não falar ótima a muita bobaria, né? apresentação. Parabéns, Obrigado, Wallace, gente. foi muito bom. Parabéns a todos, viu? Aprendi bastante com todos aqui. Foi muito rico essa Foi participação. bastante rico mesmo. Queria agradecer a todos, inclusive a oportunidade para eu assistir a apresentação de vocês e aprender um pouco mais sobre o trabalho que vocês estão fazendo. E queria agradecer também em nome do IMPRAD, porque esse é um momento de muitas trocas e muito aprendizado. Espero que tenha sido um momento útil assim para vocês, que vocês tenham saído com bons feedbacks, que vocês possam ter um direcionamento do que melhorar e também saber que o que vocês fizeram realmente tem valor. A gente agradece, Júlia. A gente sabe que foi um desafio para você fazer a moderação aí, né? De última hora, mas eu acho que você conduziu aí com excelência e a sala Com certeza. ficou aí da melhor maneira possível. Com Acumulando Parabéns. certeza, funções, né? Muito a obrigada, pessoal. moderação foi ótima. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Prazer. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite para vocês. Boa noite.